Andrew Huberman. Agora, vamos dar um passo atrás no mundo real e avaliar ou pensar sobre o que acontece quando alguém fuma cannabis ou ingere cannabis como alimento, ou uma tintura, ou algo desse tipo. A cannabis entra muito rapidamente na corrente sanguínea. Na verdade, em 30 segundos, ele entrará no cérebro e se espalhará por todo o cérebro e corpo. Isso é muito, muito rápido. Quero dizer, se você comparar isso com algo como o álcool ou mesmo a nicotina, dependendo de como a nicotina é administrada, isso é uma entrega muito rápida do composto psicoativo e biologicamente ativo, que, neste caso, é o THC e o CBD, e provavelmente algumas outras coisas também. Assim, em 30 segundos, atinge o cérebro e os tecidos corporais. E dentro de 30 a 60 minutos, atingirá seu pico de concentração e terá seu pico de efeitos biológicos. Nem sempre são a mesma coisa, mas no caso da cannabis, e novamente aqui, estou usando cannabis como uma espécie de termo genérico para THC e CBD, os efeitos atingirão o pico em cerca de 30 a 60 minutos depois de trazer esses compostos para o corpo de uma forma ou de outra. E os efeitos tendem a durar de 3 a 4 horas. Embora haja alguma variação dependendo do metabolismo individual. Se alguém está familiarizado ou não com o composto, acredite ou não, psicologicamente familiar, mas também biologicamente familiar, ou se ou não é o primeiro uso ou uso ocasional e assim por diante. THC, CBD e outros componentes da cannabis são altamente aquilo que chamamos de lipofílicos, ou seja, eles têm afinidade e podem realmente passar pelos tecidos adiposos. Agora, todas as células do seu corpo, mas especialmente os neurônios, têm uma camada dupla de gordura na parte externa. É claro, quando as pessoas ouvem falar sobre gordura, elas sempre pensam: ah, gordura é ruim. Gordura tanto faz. A maior parte do mundo parece querer perder gordura ou gordura corporal. Aqui, estamos falando da membrana gordurosa, a barreira que envolve cada tecido. Neste caso, estamos falando particularmente de neurônios, e o THC, o CBD e os outros componentes da cannabis são altamente lipofílicos, de modo que podem entrar essencialmente em todas as células simplesmente fluindo para dentro delas. Eles também permanecem nessas células por muito tempo. Então, eu sei que muitas pessoas, dependendo de serem ou não testadas para o trabalho, ou para o esporte, ou para cannabis, ou CBD e THC, não consideram isso um número estrito. Mas normalmente, se alguém ingere CBD ou THC, fuma cannabis, ingere por via oral, etc., não importa, vai permanecer naquele tecido adiposo e pode ser detectado por pelo menos 80 dias após a ingestão. E há toda uma indústria sobre como acelerar a liberação. E deveria apenas lhe dizer que apenas perder gordura corporal não vai eliminá-la do seu sistema.
talvez parcialmente nas células de gordura, mas certamente na gordura visceral e em outros tecidos gordurosos que estão dentro e ao redor do cérebro e do corpo. Vai abrigar aquela molécula de THC e a molécula de CBD por um bom tempo. Pelo menos 80 dias. Portanto, se alguém fuma cannabis ou ingerir cannabis, ela entra rapidamente na corrente sanguínea, e os componentes que são psicoativos entram na corrente sanguínea e são imediatamente capazes de acessar neurônios e outras células e começam a ter esses efeitos de estacionar nesses receptores canabinoides endógenos e impactar a sinalização entre os neurônios, o que leva aos efeitos subjetivos da cannabis, incluindo THC e CBD. Então, vamos falar sobre quais são esses diferentes efeitos subjetivos. Novamente, isto irá variar, dependendo se as pessoas estão ou não digerindo variedade sativa de cannabis. Só para lembrar, isso tende a ser humor elevado, estado de alerta e loquacidade. As pessoas que tomam variedade sativa tendem a falar muito mais do que falariam de outra forma. Novamente, há exceções a isso. Claro, existem exceções. Tenho certeza de que há pessoas gritando por aí. Embora, eu acho, se vocês são pessoas quietas que não falam muito, provavelmente não estão gritando. Ou se não estiver, você não está fazendo isso com sativa. Piada intencional. Mas, em qualquer caso, existem exceções. Mas também existem regras gerais. E as sativas tendem a atender pessoas com humor elevado, enérgico, novamente, de cabeça erguida. E as variedades indica tendem a fazer o oposto, mais como um sedativo, relaxante, etc. Por que diabos eles fariam isso? Ok, bem, sem entrar em um mergulho profundo nos diferentes sistemas de neurotransmissores do cérebro e do corpo, o que sabemos com certeza é que os receptores CB1 estão presentes em um enorme número de neurônios diferentes nas estruturas cerebrais e nos circuitos neurais, de modo que as sativa variedades que atuam como estimulantes, fazendo as pessoas se sentirem felizes porque, em geral, tendem a elevar o humor, pelo menos em certas dosagens. Falantes tendem a fazer as pessoas sentirem que têm ideias interessantes que podem querer compartilhar. Tendem a estreitar seu contexto. Por isso tende a aumentar o foco. Isto é algo que não é frequentemente discutido sobre a cannabis, mas pode, especialmente, as variedades sativa podem aumentar o nível de concentração das pessoas em coisas específicas, algo que eles estão assistindo, ou algo que estão fazendo, ou música, permite que eles estreitem seu senso de foco. Isso ocorrerá pela ativação dos receptores CB1 no chamado córtex pré-frontal, que fica logo atrás da testa. E o córtex pré-frontal atua como um forte modulador dos chamados circuitos límbicos e de outros circuitos mais orientados para o estresse. A maneira de pensar sobre o estresse nos circuitos límbicos, como a amígdala, de que muitas pessoas já ouviram falar, é que eles não são realmente
Circuitos para o medo e o estresse. Existem circuitos que avaliam constantemente o próprio estado interno, a frequência cardíaca, etc. O que está acontecendo externamente. E lamento dizer, mas o padrão desses sistemas é detectar perigos. Os sistemas de detecção de ameaças. E então o córtex pré-frontal atua em grande parte como um freio nesses sistemas. Como as rédeas puxando para trás um cavalo que, de outra forma, simplesmente decolaria. E assim as variedades sativa tendem a aumentar a ativação do CB1 no córtex pré-frontal e noutros circuitos. Isso leva então a uma redução geral do estresse devido à maneira como o circuito pré-frontal pode reduzir a ativação da amígdala. É claro que isso não explica por que algumas pessoas ficam muito estressadas e paranoicas quando fumam variedades sativa ou outras variedades de cannabis, ou ingerem outras variedades de cannabis. Falaremos sobre o efeito paranoico e por que isso ocorre e quem pode prever que isso ocorreria com eles daqui a pouco. Mas só quero dar-lhe uma ideia de como isto funciona porque, como mencionei antes, o THC ou o CBD vão ligar-se a esse receptor CB1. Digamos que no córtex pré-frontal, os neurônios do córtex pré-frontal vão se ligar ali e então haverá uma sinalização retrógrada de volta ao neurônio pré-sináptico. E no caso do córtex pré-frontal, o que está acontecendo é que está aumentando a transmissão, aumentando a liberação de neurotransmissores no córtex pré-frontal. No entanto, ao mesmo tempo, o mesmo THC e CBD que foram introduzidos no sistema ligam-se ao mesmo tipo de receptores, os receptores CB1, noutras estruturas cerebrais, como a amígdala, e causando sinalização retrógrada de volta aos neurônios pré-sinápticos na amígdala, mas está acalmando a ativação desses neurônios. Então isso é interessante. Temos os mesmos compostos THC ou CBD introduzidos no corpo e no cérebro, ligando-se aos mesmos receptores. Neste caso, os receptores CB1, mas dependendo de onde esses receptores estão localizados e a quais áreas do cérebro estamos nos referindo, eles estão causando níveis elevados de alerta e ativação de sistemas projetados para torná-los falantes, alerta e humor, etc. Foco, ou estão causando a supressão desses circuitos. Portanto, temos um efeito gangorra aqui, onde o mesmo composto aumenta o humor, o estado de alerta e o foco no córtex pré-frontal. Diminui o estresse e a detecção de ameaças na amígdala. E essa é uma das razões pelas quais, especialmente as variedades sativa de cannabis permitem que as pessoas entrem nestes estados de foco. Alguns podem até dizer de fluxo. Embora eu não queira entrar em detalhes sobre o que realmente são os estados de fluxo. Isso é para uma discussão diferente e já está muito mal definida. E certamente não quero dar às pessoas a impressão de que a cannabis aumenta os estados de fluxo, porque nem sempre é esse o caso. E certamente, na maioria das vezes, não será o caso.
Mas a ideia aqui é que esta molécula entra no nosso cérebro e muda tudo. Para um estado de concentração, de humor elevado, de elevado sentido de importância sobre o que quer que estejamos a fazer. E agora, claro, o que quer que estejamos fazendo pode ser escrever uma música, escrever poesia, comunicar-nos com alguém, mas também pode ser algo tão trivial como ver desenhos animados ou ver um filme, o que não é trivial por si só, mas em termos de pensar sobre os aspectos criativos ou os aspectos estimulantes da atividade criativa da cannabis, não orientados para a produtividade, foco tão estreito, humor elevado, mais relaxado e ainda assim enérgico. Esses são os principais efeitos das variedades sativa, exceto, e este é um grande underscore sublinhado triplo, exceto em alguns indivíduos, dependendo da dosagem, mas também dependendo do circuito neural pré-existente e da propensão à ansiedade. Algumas pessoas ingerem ou fumam sativa variedades, independentemente de ser ou não uma variedade tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Ok. Independentemente da proporção entre THC e CBD, as pessoas sentirão intensa ansiedade e paranoia. Agora, como você prevê quem experimentará intensa ansiedade e paranoia e quem experimentará intenso relaxamento, concentração e senso de criatividade ao ingerir ou fumar uma sativa tipo 1, tipo 2 ou tipo 3? Bem, não há como prever isso. E há muito do que eu chamaria de conhecimento de rua, ou de dormitório, ou de pares, não revisado por pares, mas discutido por pares. Quero dizer, entre amigos, pessoas e conhecidos dizem por aí que o que é preciso fazer é simplesmente fume mais, ou apenas ingira mais. Você ouve isso? Ah, bem, ouça. Se isso te deixa paranoico, você simplesmente precisa usar mais. Isso é absolutamente, categoricamente falso. Tudo o que sabemos sobre a forma como o THC e o CBD funcionam é que tendem a potenciar, ou seja, a aumentar os efeitos destes diferentes sistemas em determinadas sinapses e em diferentes áreas do cérebro e do corpo. Ou seja, se alguém experimenta paranoia ou ansiedade por causa de uma determinada variedade de planta de maconha, ou por ingerir um produto comestível de uma maneira específica, ou um tipo específico de produto comestível, é muito provável que essa pessoa experimente o mesmo efeito toda vez que ingerir essa variedade ou variedade. Isso é parte do que levou a esta enorme indústria. Quero dizer, há uma série de razões diferentes, mas isso é parte do que levou a esta enorme indústria de cannabis altamente personalizada, onde as pessoas passarão algum tempo realmente procurando as diferentes variedades de cannabis e híbridos de cannabis que funcionam melhor para eles em contextos específicos. Eu gostaria de poder lhe dizer que se você é uma pessoa que tem entre 1,80 m e 1,80 m de altura e tem olhos azuis ou castanhos, que as variedades sativa
serão adequadas para você, ou que as variedades sativa vão lhe causar ataques de pânico. Não posso fazer isso. A única maneira de determinar isso seria realmente ingeri-los ou fumá-los, o que certamente também não é o que estou sugerindo. Isso depende de você. Não estou lhe dizendo o que fazer ou o que não fazer. Mas não existem bons preditores. Na verdade, se olharmos para a literatura, não é nada claro que as pessoas que têm um nível elevado de ansiedade quando não fumam cannabis considerem a cannabis menos indutora de paranoia ou mais relaxante. Esse simplesmente não é o caso. Agora, o que podemos dizer com certeza é que categorias gerais de efeitos, como aumento do foco e redução da ansiedade, são em grande parte devidas à ativação de áreas como o córtex pré-frontal. Agora, ao contrário de outros compostos, como a nicotina, ou o álcool, ou sistemas neurotransmissores como a dopamina, quando falamos sobre o sistema canabinoide, e digo efeitos biológicos, efeitos psicoativos, quero que tenham sempre em mente. Por favor, tenha em mente que esses efeitos podem ser variados e muitas vezes em direções opostas. Então vamos apenas dar um exemplo disso. Acabei de mencionar que quando as pessoas fumam ou comem sativa, isso tende a levar a um conjunto específico de, ou geralmente leva a um conjunto específico de efeitos. Foco aumentado, humor, etc. Ao passo que quando ingerem ou fumam indica e os seus componentes. Tudo bem. Mais uma vez, ainda estamos a falar de THC e CBD em proporções variadas. Mas agora indica cannabis e digo, bem, por que melhoraria o tempo de transição para dormir? Ou pelo menos dar às pessoas a impressão de que melhorou o tempo de transição para dormir? Falaremos sobre o que a indica realmente faz para dormir daqui a pouco. Mas a indica também tende a suprimir a ativação da amígdala e dos centros de detecção de ameaças no cérebro. Mais uma vez, ligando-se aos mesmos receptores CB1 e aos mecanismos de sinalização retrógrada de que falamos antes, mas também tende a desligar o hipocampo, uma área do cérebro associada à memória, e é por isso que as variedades indica levam a pronunciados, ou digamos, defeitos profundos na memória de curto prazo e, às vezes, também na memória de longo prazo, se for consumido por longos períodos de tempo. Falaremos sobre consumo de curto, médio e longo prazo, consumo ocasional, daqui para frente. Então, o que eu gostaria que você extraísse deste componente da discussão é, antes de tudo, o mecanismo de ação pelo qual a cannabis afeta o cérebro e o corpo. Mas em particular o cérebro será através dos receptores CB1. E esses receptores CB1 podem levar a uma aceleração ou a um freio em mecanismos biológicos específicos. Haverá uma constelação de diferentes acelerações e travagens de diferentes sistemas neurais no cérebro e no corpo, dependendo se as pessoas ingerem ou não
sativa ou indica ou alguma variedade híbrida. E talvez o mais importante, mesmo que você não tenha entendido nada do que eu disse sobre a biologia dessas diferentes cepas e dos receptores, por favor, entenda que não há como prever qual será o efeito de uma determinada cepa em um individual. Tem havido uma extensa exploração sobre se as pessoas que são chamadas de mais maduras, ou mais ansiosas, ou qualquer outra dimensão de personalidade diferente, responderão de uma forma ou de outra. Mas, na verdade, não há como saber. Além disso, a dosagem de THC e CBD pode ser bastante simples na forma de alimentos porque pode haver, pelo menos, se for uma fonte controlada, um número definido de miligramas de THC, um número definido de miligramas de CBD. Isso é verdade para produtos ingeríveis. É muito mais difícil avaliar isso a partir das formas fumáveis de cannabis, especialmente se essas formas fumáveis de cannabis forem obtidas através de fontes onde não há muita informação clara sobre a quantidade total de THC naquele produto. Agora, tudo isto está a mudar bastante hoje em dia devido à comercialização de produtos de THC e CBD e cannabis em diversas áreas, incluindo nos Estados Unidos. Mas ainda assim muitas pessoas ingerem cannabis, THC, CBD através de fontes onde não sabem realmente quanto estão a trazer para o seu sistema. E então, se alguém obtém ou não um alívio incrível da ansiedade, melhora da sensação de humor, concentração e bem-estar, alívio da dor, etc. Ou se tem ou não ataques de pânico completos, etc. É muito difícil de prever com base apenas nas informações de dosagem. Agora, é claro, podemos criar categorias amplas. Falaremos sobre estudos que criam categorias amplas de dose baixa, dose moderada e dose alta, uso frequente e uso pouco frequente. Mas, ao contrário do álcool, ao contrário da nicotina, não podemos realmente apontar a especificidade de uma quantidade X de gramas de álcool por semana, ou seja, para uma quantidade X de álcool, o que não é seguro. E então eu sei que muitas pessoas estão se perguntando com que frequência podem fumar cannabis, ou com que frequência podem comer cannabis, ou THC, ou CBD, em qualquer uma de suas diferentes formas e produtos com segurança? Bem, temos que realmente definir o que significa segurança e temos que realmente reconhecer que há um conjunto bastante vago de controles sobre o que alguém traz para o cérebro e o corpo ao ingerir THC e CBD. Mas mesmo sob condições em que é muito controlado, é muito difícil prever quais serão esses efeitos. Portanto, antes de entrar em detalhes sobre consumir ou não cannabis, quem deveria, quem não deveria, quais são os propósitos medicinais e o que apontam alguns dos dados mais recentes e interessantes. Quero apenas fazer uma breve lista. E eu prometo muito brevemente. Sei que nem sempre sou conciso, mas tento ser minucioso para seu bem. Quero fazer uma lista muito breve.
das diferentes áreas do cérebro que são afetadas pelo THC e pelo CBD e porque o THC e o CBD têm os vários efeitos que causam quando alguém fuma ou ingere cannabis. Não importa qual seja a proporção de THC ou CBD. Se tiver déficits de memória, e isso está quase sempre presente, isso será devido a reduções na atividade elétrica nesta região do cérebro que chamamos de hipocampo. Hipocampo significa cavalo marinho. Tem a forma de um cavalo marinho. Os anatomistas gostam de nomear as coisas de acordo com sua aparência. Mas no hipocampo, a memória é reduzida, especialmente a memória de curto prazo. Isso é verdade independentemente de se usar ou não sativa, indica ou algum híbrido. Em geral, o córtex pré-frontal será ativado pelas variedades sativa, o que aumentará o pensamento e restringirá estreitamente o foco a alguma atividade. E isso é mais comumente associado às variedades sativa. As variedades indica, como mencionei antes, tendem a levar à supressão da atividade no córtex pré-frontal. Acredite ou não, e desligue o pensamento e o planejamento. É por isso que as variedades indica são frequentemente utilizadas para relaxar e promover o sono, independentemente de ser ou não variedade sativa ou indica. E novamente, independentemente da proporção de THC para CBD, há uma supressão geral dos circuitos neurais dentro dos chamados gânglios da base e cerebelo. Os gânglios da base e o cerebelo são áreas do cérebro que estão envolvidas no planejamento e na retenção de ações, de modo que seriam os gânglios da base, os chamados circuitos GO-NO-GO, e o cerebelo, que está envolvido no equilíbrio, mas também no planejamento motor e no sequenciamento motor. É por isso que as pessoas que fumam maconha, independentemente da variedade, tendem a ter menos mobilidade física. Outros efeitos comuns são vermelhidão dos olhos e boca seca. Na verdade, isso é causado pelo mesmo mecanismo geral, que é uma redução na secreção de saliva e de lágrimas e na lubrificação dos olhos pelas glândulas lacrimais dos olhos devido à presença principalmente de receptores CB2, mas também de receptores CB1 na boca e no olhos, e tende a haver, especialmente com certas variedades de cannabis, aumento do apetite, a chamada larica. E isso tem tudo a ver com a densidade muito alta de receptores CB1 no hipotálamo e, em particular, áreas do hipotálamo como o núcleo arqueado do hipotálamo. Outras áreas também. É claro que tem toneladas de receptores CB1 ligados THC e CBD e ativam os neurônios que estimulam fortemente o apetite através de dois mecanismos. Um deles é um mecanismo cognitivo, de criação de preocupação com a comida e antecipação do paladar, bem como da experiência do paladar. Portanto, o estreitamento do foco para o que você quer comer. Você realmente deseja pizza. Parecem ser alimentos ricos em gordura e carboidratos, mas realmente anseia por pizza e estreita o foco para não
pensar em mais nada, mas também sinaliza do hipotálamo para o intestino para os neurônios dentro do próprio estômago que regulam o açúcar no sangue. Portanto, há fortes efeitos do THC e do CBD sobre o açúcar no sangue que geralmente levam ao aumento do apetite. Portanto, dois mecanismos paralelos, um dentro do cérebro, outro dentro do corpo, aumentando o apetite. E então há uma série de efeitos diferentes. E como mencionei antes, os receptores CB1 estão presentes em todo o sistema nervoso do cérebro. A medula espinhal. Na verdade, a presença de receptores CB1 na medula espinhal explica em grande parte o fato de que o THC e o CBD, até certo ponto, embora não sejam muito bem estudados, podem proporcionar algum alívio da dor. Devo dizer algumas porque muitas pessoas percebem ou acreditam que sentem mais alívio da dor com a cannabis do que realmente sentem. Na verdade, tem muito a ver com uma mudança de percepção para basicamente focar em outras coisas. Mas parece haver algum significado antinociceptivo. Efeitos antidor do cannabis THC, em particular. E isso é exercido, em grande parte através de efeitos nos receptores CB1 nos neurônios da medula espinhal. Portanto, uma ampla gama de efeitos ocorre independentemente da cepa que você toma, e se você come ou não cannabis, ou se fuma cannabis. E a ampla gama de efeitos pode ser explicada pelo fato de que a sinalização retrógrada pode levar à ativação ou supressão da atividade em vários neurônios. Música tocando,